Vilões. Um bom vilão não é só um personagem bom. Assim como um herói, um vilão é um símbolo. Um símbolo de tudo aquilo que é mal, perverso, podre, egocêntrico, etc. E em Jojo, pra mim, quem melhor representa esse conceito do vilão clássico é o Jill. Assim, não é meu vilão favorito, meu favorito é o Kira. Inclusive, acho que tem até vilões melhores que ele dentro de Jojo. Mas além dele, por si só ser um ótimo vilão, um bom personagem, carismático e tal, também é o fato de que sem Jill, simplesmente não existiria Jojo. Você pode resumir Jojo como uma história de uma família que atravessa gerações lutando contra o mal, assim como você pode resumir Jojo em a história de como o Jill fudeu biologicamente, biblicamente, um monte de gente direta e indiretamente. Afinal, todo o desenrolar da história só acontece por conta das ações do Jill ou referenciam a ele de alguma forma. Pelo menos da parte 1 até a parte 6. Na parte 1 ele é o vilão e explica a origem dele. Na parte 2 a gente conhece mais sobre o que originou os poderes do Jill, que no caso foram as máscaras de pedra. Na parte 3 novamente ele é o vilão. Na parte 4, por mais que seja a mais fora da história no geral, ela que introduz o conceito das flechas distantes, que novamente explica a origem dos poderes do Jill. Na parte 5 a gente tem literalmente a prole do vagabundo, andando por aí tendo que enfrentar alguém que é muito semelhante ao seu pai, na verdade. Semelhante até demais, inclusive, foi mal, mas você gosta do diabo, pra mim ele é só o Jill com desconto, eu não consigo gostar muito dele. Não gosto muito da parte 5 no geral, pra ser sincero. Ah, mas o Araki tava com depressão quando ele fez a parte 5. Sinto muito por ele, que bom que ele melhorou. Mas não muda o fato de que ele é ruim, pelo menos pra mim, é claro. Comenta aí se você gosta da parte 5, ou por que você gosta, porque sinceramente eu não consigo pegar muita ideia de por que o pessoal gosta. E na parte 6 a gente vê uma faceta mais filosófica do personagem, sem perder obviamente aquela aura maligna dele, mas também é quando a gente vê a vontade dele ser meio que passada pra frente, de certa forma. E quando você pega tudo isso que eu falei, que a história inteira gira em torno do personagem e funciona, você vê o quão bem feito e carismático e bem escrito ele é, tá ligado? Tem outras histórias que também tentam fazer isso, mas não funcionam, como por exemplo o Kimetsu no Yaiba. Que, infelizmente o Muzan, teoricamente, é a cola que liga toda a história, mas ele é um vilão muito abaixo quando você pega os próprios vilões do Kimetsu no Yaiba. Diferente do Jill, que tem essa aura de quase uma força da natureza. Mas para falar mais sobre isso é interessante voltar até a parte 1, já que lá a gente conhece o personagem e talvez seja onde fica mais explícito o quão mal o Jill é. Afinal, por mais que ele tenha tido uma infância difícil, o Jill conseguiu dar a volta por cima no final das contas. Ser adotado por uma família rica sem nenhuma dificuldade, e se ele quisesse já podia parar já, o cara já era rico, tá ligado? Mas ele quis mais, afinal o Jill é esse tipo de vilão, ele sempre quer mais, ele acaba envenenando o pai do Jonathan, o que acaba culminando naquela fatídica cena, quase icônica, cena do Speedwagon falando como ele consegue sentir que o Jill é uma presença maligna, que o Jill é mal até os ossos, que não importa de onde ele saiu, o cara é só ruim mesmo. O que por só pode não dizer tanto, já que pra nós é apenas um personagem que a gente não conhece há muito tempo, na verdade, falando algo que ele próprio constatou. Mas olhando do ponto de vista de escrita, quando um personagem solta uma informação assim, como tudo na história, é o autor tentando falar algo pra gente de alguma forma. E muitas vezes os personagens podem sim estar errados nessas afirmações, mas pra isso a gente precisa dentro da história um contraponto. Se o Speedwagon desse essa informação sobre o Jill e a história de alguma forma nos desse um contraponto a isso, a gente podia definir se o Speedwagon tá certo ou não. Mas em Jojo, o Araki não se importa em dar esse contraponto, inclusive pelo contrário, cada vez mais mostrando como o Jill realmente é um monstro, seja envenenando o pai do Jonathan, assediando a Irina, matando um monte de gente, inclusive um cachorro. Ninguém que teve uma infância difícil maltrataria um cachorro, e fazer uma mãe devorar o próprio filho, inclusive, que é uma cena bem pesada e perturbadora e pouco lembrada, mas ela é muito boa. Como eu disse antes, você pode resumir Jojo tanto como a história da família Joestar, ou como a história dos efeitos dos atos do Jill. Jojo, no fim das contas, até parte 6 pelo menos, é uma história de bem contra mal, e isso não é nem de longe um problema, na verdade. O Araki consegue escrever muito bem de uma forma que isso não se torna algo piegas, e nem precisa enfeitar muito a história tentando colocar tons de cinza pra a história ficar boa. Ela é tipo um arroz com feijão muito gostoso, que sempre vai ser melhor do que você tentar cozinhar um baiacu e acaba morrendo envenenado. Que comparaçãozinha merda, hein? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Uma história não precisa reinventar a roda pra ser boa, mas Jojo também subverte algumas coisas, como fazer o vilão vencer no final, mas isso a gente só descobre na parte 3. E eu descobri só agora que você não deixou o like ainda no vídeo, não se inscreveu no canal, pô, aperta aí rapidinho, pô. Tem vídeo aqui toda semana de cultura pop, já somos mais de 300 nesse canal, vem ajudar a gente a crescer ainda mais. Seria muito legal pegar 500 inscritos até o final do ano, tá ligado? Conto com a ajuda de vocês. Agora voltando ao vídeo. E na parte 3 a gente tem o Jill no ápice do seu personagem, pelo menos na minha nada humilde opinião. Ele deixou de ser aquela figura que aparecia de vez em quando para provocar alguma ação do nosso protagonista, para se tornar basicamente uma figura que fica nas sombras, mal aparecendo conforme a história avança, dando as caras apenas raramente
ou em flashbacks que nem sequer mostram seu rosto, mas passam perfeitamente sua ameaça. Somando a Clara pode ter mandado o primeiro protagonista do anime de Titanic. Eu imagino como deve ter sido na época que o mangá tava lançando, o pessoal novo começando ali, ficando hypado com um vilão, ao mesmo tempo que o pessoal que já leu a história anterior, a parte 1, tipo, hypado mais ainda, porque eles já sabem quem é o personagem e sabem o tamanho da ameaça que ele é. Obviamente que você pega o anime pra ver, você vai ver da parte 1 e adiante. Então você já vai ter visto quem é Jill e você já vai ter essa sensação de caralho, a ameaça voltou. Você sabe quão grande é essa ameaça. Mas com certeza deve ter sido uma experiência única. Quem foi ler o mangá, sei lá, naquela época e não sabia quem era Jill. Ele ser essa força que a gente já sabe que é uma grande ameaça é muito importante porque serve pra inclusive justificar o jeito que o personagem do Jotaro funciona. Afinal, pra combater esse mal iminente, grande pra caralho, a gente precisa de um protagonista que passe a ideia de alguém que consegue se opor a esse mal. E esse lance do Jotaro sempre resolver as coisas, na maioria dos episódios, de um jeito ou de outro, que algumas pessoas podem achar algo chato, eventualmente. Olhando em retrospecto, é importante pra gente, quando chegar no final eles se enfrentarem, a gente não ficar com a sensação de que foi forçado de alguma forma, ou o pensamento que não faz sentido esse cara vencer o Jill. O Jotaro ser extremamente fodão, de uma forma até caricata, ajuda muito nisso. E também preparar o hype, já que são duas forças extremamente grandes se colidindo e tal. Caso eu suma, acho que vai levar um barraquinho. E falando um pouco sobre o final do Jill, nossa, como o nego ia chiar hoje em dia. Se Jojo saísse hoje em dia, os caras iam chiar, ia reclamar muito, igualzinho tá fazendo com o Sukuna de Jujutsu Kaisen. Porque o Jill é aquele cara imponente, poderoso, e ele morre esperneando e gritando numa ponte aleatória no Egito. As pessoas tendem às vezes a idealizar os personagens sem pensar no que o autor quer passar com eles, tá ligado? O Jill é um ser mau, que quer tomar tudo através do próprio poder. Você pode até achar ele foda como um personagem tal, normal, eu também acho. Mas se você tira isso dele, sobra só o exato mesmo adolescente da parte 1 que fica choramingando quando descobre um planinho dele. Que se fingia de bom moço pra não apanhar em casa. Isso é perfeito pra um personagem como o Jill. Ele morreu como um bosta, porque ele é um bosta. Diferente do próprio Jotaro, que por mais que tenha seus defeitos, ele morre de uma forma muito mais digna. Salvando a própria filha e tal, passando sua vontade adiante. Bem resumidamente, a mensagem de Jojo é basicamente que o destino favorece quem anda pelo caminho da justiça. E o personagem do Jill é um exemplo perfeito disso, não por ser alguém que segue o caminho da justiça, mas sim pelo contrário disso. Não só servindo perfeitamente para toda a parte mais filosófica de Jojo, como também pela parte narrativa, sendo um personagem extremamente importante para colar toda a estrutura da história. E é por isso que o Jill, pra mim, ele é o vilão mais importante de Jojo. Pode não ser o melhor no seu gosto pessoal, não é no meu, mas com certeza ele é mais importante, isso não tem como negar. E ainda tem gente que diz que este homem escrevão. Este homem, eu amo este. I love you, Mr. Araki. Please come to Brazil. We have caipirinha. Mas bom, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se você puder deixar um like e se inscrever no canal, eu ia gostar muito. Ia ser muito legal a gente chegar até os 15 inscritos antes do fim do ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha do Jill, o que você acha de Jojo, no geral, o que você achou do vídeo. Os comentários que vocês deixam ajudam muito, não só no meu psicológico, né? Mas também para engajamento no YouTube, é muito importante. Esse vídeo talvez não esteja saindo do jeito que eu queria, porque a semana não consegui gravar direito, fiquei doente, não para de chover, tá tudo dando errado, entendeu? Mas sai vídeo toda semana e esse aqui não é exceção. Vai ter vídeo toda semana. Dá uma chance pra algum desses videozinhos que estão aparecendo na tela, por favor. E acho que é isso. Falou!